Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Ceará e o mercado, de transferências internacional bem agitados. Já tivemos o Teodoro Arce sendo especulado, o paraguaio. Tem também um argentino livre no mercado sendo oferecido para clubes brasileiros, está livre, para assinar com quem bem entender. E eu acho que pode acabar sendo uma boa opção. Nesse vídeo eu vou trazer aqui também sobre outros atletas, nessa mesma circunstância. Além do mais, do Ceará com negociações avançadas, Jogador aí, o Mateuzinho, que eu acho que pode acabar sendo uma boa também, 27 anos de idade, para o decorrer da Série B. Vou trazer todos os detalhes no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse é o canal Futebol Team, bora chegar a essa próxima meta aqui no YouTube, que é de 26 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, conta com o seu like, com a sua inscrição, certamente aqui nos ajuda bastante, combinado? Vou deixar essa matéria aqui então, do próprio Globo Esporte, nessa última segunda-feira. Ceará tem negociações avançadas com o Mateuzinho, que estava no Sport. Então, um jogador de 27 anos de idade, lembro dele de uma fase muito boa, desde quando surgiu no América Mineiro. E aí, está à disposição no mercado depois de uma passagem rápida no Sport de 25 partidas, 2 gols e 4 assistências. Tá aqui a reta final dele da Série A. Nem foi um desempenho tão ruim, porque ele chega no meio do ano e faz todos os jogos, a maioria, 25 de 22, ele foi titular. 2 gols e 2 passes, deixa uma impressão até que ok nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Deixa eu só ver contra quem que foram os gols dele, Foi contra o Cruzeiro, uma assistência, enfim. E outra aqui também contra o Atlético Mineiro, que foi um bom jogo. De fato, um jogador que cresceu de produção nessa passagem, ainda mais para chegar para a Série B nesse primeiro momento, eu acho uma boa. Lembrando que ele estava por último no Criciúma em 2024, 30 jogos, 5 gols e 3 assistências. Naquela ocasião também jogou a Série A, 28 jogos, marcou 5 gols e 3 passes. Foi para o Santa Clara de Portugal, não conseguiu se adaptar ao futebol português, somente 9 partidas por lá, nenhuma como titular, e retornou ao Brasil sem tanto destaque assim lá na Europa. Eu lembro quando ele surge no América, desde 2017, 2019 ali, já com muito destaque. Ele é vendido por quase 5 milhões lá na temporada de 2020-21 para um time de Israel, o Beitar Jerusalém, e aí depois ele volta para o próprio América Mineiro de graça, um ano e meio depois, e aí no América vive boas fases, na Série A, na Sul-Americana, enfim, depois que o time cai para a Série B, e ele vai para o Criciúma. Eu gosto, ponta destro, 1,64 m, baixo, ele aqui tem uma característica mais de 1 contra 1, então pode ser uma característica interessante para esse atual elenco, do Ceará. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre esse jogador. O que você vê, É uma contratação que, mesmo se fosse para a Série A, para ser um reserva, eu aceitaria. Para uma Série B, jogador que já tem experiência, pelo América, e ele foi bem em 2020 e 2019, onde conseguiu acesso, 2019 mesmo. 6 gols e mais 2 assistências. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Bora falar aqui também de mais um, que é um lateral esquerdo, que está livre no mercado. Lateral esquerdo, barra meia esquerda, que é o Brian Cufré. Jogador então que estava por último no Central de Córdoba, onde fez 38 jogos nessa última temporada e mais 3 assistências. Lembrando, todas essas partidas, boa parte delas foi na condição de titular, Então realmente teve um desempenho bem interessante na primeira metade do campeonato e na reta final, sempre como titular, 38 jogos no ano e 3 assistências. Jogador que já passou bem pelo próprio Vélez, do futebol argentino, jogou um tempo lá no Mallorca, da Espanha, no New York City foi bem, na MLS em 2023, 28 jogos, 2 gols e 4 assistências, e se a gente vê o próprio mapa dele na temporada passada, dá para ver essa característica, de ser muito mais um ponta, um cara que tem muita profundidade aqui pelo lado esquerdo, podendo jogar nas duas, meia esquerda ou ponta esquerda. É um nome também que foi especulado no Remo, que está na Série A do Campeonato Brasileiro, mas ainda não houve avanço. Aqui o desempenho dele na MLS foi bem, 25 jogos, 22 como titular, 2 gols e 3 assistências. Até me surpreende, ele não ter continuado na MLS. Volta para o Vélez, não foi muito bem em 2024, e aí cai um pouco de produção até essa boa passagem no Central de Córdoba, que vale lembrar, estava disputando a Libertadores nesse último ano, Então, apesar de ser um time menor, vamos colocar assim, ele jogou a Libertadores, foi bem, inclusive deu uma assistência no jogo contra o Flamengo, Então é um ponto aí a ser considerado. Foram 2 assistências em 6 jogos na Libertadores desse último ano. Eu gosto, se eu fosse o Ceará, eu ficaria de olho, acho que pode ser uma boa, tanto para meia esquerda, quanto também o lateral esquerdo, e que está livre no mercado e foi oferecido para alguns clubes aqui no Brasil. Pode deixar sua opinião aqui sobre o Brian Cufré nos comentários. Situação parecida também com o Luciano Vietto, que eu vou deixar essa matéria aqui, Atacante argentino, é oferecido ao Internacional
Lembrando, né, ele tem um alto salário e tudo mais, que vale lembrar, eu acho que o Internacional não teria interesse em contratá-lo, porque ele já não vinha de uma fase boa lá do Racing, né? Geralmente, se fosse, por exemplo, uma fase boa no River Plate e tudo mais, beleza. Agora, o Internacional já tem alguns jogadores para essa função e ele não vive uma fase muito boa, eu nem sei se dá para ele cobrar realmente um salário muito absurdo assim. Na reta final da temporada até jogou algumas partidas, mas ainda assim, se você observa aqui, ó, primeira metade foi muito bem, com muitos gols, depois muito mais reserva. Temporada de, somando um ano que ele esteve no Racing, foram 39 partidas, 8 gols e 3 assistências. Anteriormente também, né, teve um desempenho interessante lá na Arábia Saudita, jogando pelo Al Hilal. Antes daquela época de chegar o Neymar e tudo mais, ele era o grande craque do time, né? Eu lembro que no jogo contra o Flamengo e também no jogo contra o Real Madrid, na final do Mundial de Clubes, ele foi muito bem. Se eu não estiver enganado, ele deu assistência contra o Real Madrid, marcou gol e assistência contra o Flamengo em 2023, até depois de deixar o clube, né? Porque chegou muitas contratações e ele vai embora lá da Arábia. Já foi especulado aqui no Brasil, no próprio Vasco Internacional. Em 2024, ele já tinha tudo acertado com o Vasco, até aparecer essa proposta do Racing, e ele voltou para a Argentina, que é o clube do coração dele. Não é porque ele teve uma passagem ruim na Argentina que eu acho que também ele não caberia em nenhum time, não é essa a situação. Eu vejo muito mais porque era o time do coração dele, né? Ele voltou para lá e aí o Racing viveu uma fase muito boa. Quase eliminou, por exemplo, o Flamengo na Libertadores, né? Foi um jogo muito duro. Então, assim, não acho que o Racing estava com um time horrível e ainda assim ele foi reserva. Era porque tinha um time muito bem montado. O Internacional acho muito difícil ter interesse no jogador, até por conta da fase, né? E aí, se for para pedir um salário muito alto, como tem especulado 1 milhão, eu acho que possivelmente nem no Racing ele ganhava tudo isso. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre o Luciano Vietto e depois dessa passagem não muito boa, né? Lá no futebol argentino, se você aceitaria tanto ele quanto o Brian Cufré, que são dois nomes que estão livres do mercado, que poderiam chegar de graça e que têm sido, né, oferecidos a clubes aqui no Brasil. Nem ficaria surpreso se logo mais eles aparecessem aqui no país. E aí, para finalizar, eu quero falar aqui também sobre o Teodoro Arce, né, que é um nome que segue sim na mira no mercado de transferências, atleta que tem 25 anos de idade. Não tivemos mais atualizações. Desde a última semana, a proposta seria justamente um empréstimo com opção de compra do Ceará no fim da temporada. Ele foi muito bem no General Caballero, lá do Paraguai, 44 jogos, 10 gols e mais 7 assistências. Tá aqui o mapa de movimentação dele, inclusive, né, com a chegada do Mateuzinho, eu acho que eles podem fazer um papel muito parecido, tá? Muito mais pelo lado esquerdo do campo, do que propriamente um centralizado ou ponta direita. Então, com a chegada do Mateuzinho, não ficaria surpreso se o Ceará não fosse mais atrás do jogador paraguaio, mas vamos ver, se ainda tiver necessidade de mais contratações, de mais chegada de outros nomes, aí sim pode fazer mais sentido. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos que já trouxemos recentemente aqui, que está na tela final, e nos vemos numa próxima. Valeu, galera!